Será que comer carnes, ovos e derivados de animais pode trazer algum risco para a nossa saúde? É exatamente isso que eu vou comentar no vídeo de hoje. Então, se você ficou interessado, vem comigo que eu vou rodar a vinheta e nós já vamos começar. Oi, tudo bem? Se você não me conhece ainda, eu me chamo Bruno Shoa, eu sou nutricionista e também um estudante de ciência nutricional. Eu leio muitos livros e também muitos artigos científicos para poder te trazer o que há de mais atual no campo da alimentação e nutrição hoje em dia para a sua saúde, emagrecimento e estilo de vida. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma crítica a um documentário da Netflix chamado What the Health. Esse é um documentário de 2017 que critica o impacto do consumo de carne, peixe, ovos e laticínios na saúde. E o seu objetivo principal é defender uma dieta baseada em vegetais. Mas antes que você esqueça, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para sempre que saírem vídeos novos, você ficar sabendo. E também, quando você faz isso, me ajuda muito a levar essa informação ao máximo de pessoas possíveis, além de me motivar bastante a trazer ainda mais conteúdos aqui para o canal. E no caso, eu assisti esse documentário ontem, para poder estar comentando aqui para vocês. E tem algumas coisas que fazem sentido e tem outras coisas que não fazem nenhum sentido nesse documentário. E eu anotei alguns pontos aqui que eu achei interessante trazer para poder discutir com vocês. E o primeiro ponto que eu trouxe aqui é que no começo do documentário ele fala que existe uma associação entre o consumo de carne processada e câncer. E ele até afirma que quando você consome mais carne processada, você tem um aumento de 18% de chance de ter câncer de cólon. Só que nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de estudo associativo, porque a associação não quer dizer causa e efeito. Quando você faz uma associação na área científica, você pode no máximo levantar uma hipótese. Então, como eles fazem? Eles observam que as pessoas que comem mais carne processada têm 18% a mais de chance de ter câncer de cólon. Mas isso não quer dizer que esse câncer de cólon, que esteve mais prevalente nessas pessoas, foi por causa da carne processada. A carne processada foi um dos fatores, mas existem vários fatores que também podem entrar nessa equação. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem melhor esses estudos associativos, que só podem levantar hipóteses. Você pode pegar, por exemplo, duas populações, uma que só come vegetais, que são veganos ou vegetarianos, e outra que come muita carne. E você pode associar que quem come muita carne tem mais doença. E quem é mais vegano ou vegetariano, come menos carne ou só plantas, tem menos doenças. E você pode associar que o consumo de carne está ligado ao aumento de doenças. Você criou uma hipótese. Só que também tem outro porém aqui. Quem é vegetariano ou vegano, normalmente já é uma pessoa que tentou se alimentar melhor. É uma pessoa que tem hábitos de vida melhores, hábitos mais saudáveis. Então, a diminuição do consumo de carne não é a única coisa que muda nessas duas populações. As pessoas que comem mais carne, muita gente acredita que comer carne gordurosa faz mal para a saúde. E se a pessoa acredita nisso e mesmo assim come carne gordurosa, provavelmente ela é um tipo de pessoa que não se preocupa muito com a saúde. Então, além de comer carne e carne gordurosa, provavelmente ela pode beber, pode fumar, pode não praticar atividade física. Então, esse grupo em si tem hábitos de vida mais ruins, menos saudáveis. Enquanto as populações veganas ou vegetarianas já são pessoas que tendem a ter hábitos de vida mais saudáveis. Tentar se alimentar melhor, comer alimentos menos processados, praticar atividade física, não beber, não fumar, não usar drogas. Então, a carne em si não é a única coisa que muda nessas duas populações. Esses estudos associativos, que também são chamados de estudos observacionais, são feitos em primeiro lugar, porque primeiro levanta-se a hipótese. Se houver uma correlação na dieta e doença, levanta-se a hipótese.
Quando se levanta a hipótese, você vai para estudos melhores, de maior confiabilidade, que podem levantar causa e efeito. Mas você não pode fazer um estudo associativo, apenas um estudo observacional, e levantar alguma certeza disso. E caso você faça um estudo associativo e não veja associação, quer dizer que não faz nem sentido você fazer estudos mais aprofundados. Outro exemplo aqui hipotético de um estudo observacional que pode levantar associações, levantar hipóteses, seria o seguinte: eles podem fazer um estudo comparando a quantidade de picolé que é vendido e ataque de tubarão. Foi percebido que quanto mais picolé se vendia na praia, mais ataque de tubarão acontecia. Então era uma correlação direta. Quanto mais se vendia picolé, mais ataque de tubarão tinha na praia. Mas provavelmente a venda de picolé não tem nada a ver com os ataques de tubarão. Pode ter muito mais a ver de que no verão as pessoas vão mais à praia, compram mais picolé e como tem mais gente na praia, ocorre mais ataque de tubarão. Mas a associação entre venda de picolé e ataque de tubarão, pode ser feita essa associação, mas não tem sentido nenhum. E esse mesmo exemplo nós podemos trazer para populações que comem muita carne e muita gordura e outras populações que comem pouca carne e pouca gordura. Você até pode associar que quem come muita carne e muita gordura tem mais doença, mas você não pode afirmar que a carne e a gordura é o que causa a doença nessas populações. E ainda tem outro problema, que seria a interpretação do estudo. Porque você precisa entender o que o estudo está querendo dizer. Vou dar um exemplo para vocês. Teve um amigo meu que uma vez ele me disse que viu um estudo científico onde o estudo mostrava que quanto mais fibra você comia, menos chance você tinha de ter câncer de cólon. Então, as fibras diminuíam a chance de ter câncer de cólon. E eu li esse artigo científico, só que eu tive uma outra perspectiva. Quando você está comendo mais fibras, provavelmente essas fibras estão vindo de plantas, né, como frutas e vegetais. E se você está comendo mais frutas e vegetais, você está comendo menos alimentos industrializados, como massas, pães, doces, açúcares. Então, muito provavelmente, a fibra não é o que diminui o câncer de cólon, e sim você evitar esses alimentos processados. Então você tem que ter uma interpretação boa do estudo científico para poder tirar algum proveito daquilo, porque senão você pode acabar enviesado que nem esse meu amigo, vendo o artigo e dizendo, não, tem que comer fibra, porque a fibra diminui câncer de cólon. Muito provavelmente o que diminui o câncer de cólon ou qualquer tipo de câncer é você parar de comer alimentos industrializados, processados e refinados, que vão estar inflamando o seu corpo e desencadeando um problema metabólico e pode desencadear câncer. E nesse documentário, eles vão muito em cima da carne processada, alimentos processados. E eu também não sou muito fã de alimentos processados. Quanto mais natural for o alimento, quanto mais natural for a carne, melhor. Eu até utilizo alguns processados, mas em baixa quantidade. E na verdade o que eu utilizo mais seria o bacon. Só que o bacon eu tento comprar em frigorífico, por ser menos processados do que o de supermercado. E também só utilizo uma vez no dia. E quando utilizo, não é sempre que eu utilizo não. Às vezes eu utilizo todo dia durante vários dias seguidos. Mas uma vez no dia e apenas em uma refeição. E o bacon nunca vai ser a base da minha alimentação. Eu utilizo o bacon para dar um sabor ali a mais junto com os ovos, é muito bom. Mas nunca vai ser a base. Você não vai pegar o bacon, vai passar o dia comendo bacon ou vai usar o bacon como a base da alimentação do seu dia. Não faz nenhum sentido. A base sempre vai ser os alimentos mais naturais possíveis. Carnes não processadas, ovos mais naturais possíveis, se for de granja, aliás, se for caipira, seria melhor que o de granja. Então, quanto mais natural for o alimento, melhor. Tenta evitar realmente os processados. E se for um alimento mais processado, tenta utilizar em baixa quantidade, em pouca quantidade. Mas tem um ponto lá no documentário que eles citam que essa carne processada é tão cancerígena quanto cigarro e plutônio. Aí já é loucura, não faz nenhum sentido não. A carne processada pode realmente ter alguns aditivos alimentares ali no meio, conservantes, edulcorantes, que podem estar inflamando um pouco o seu corpo. Mas como eu falei mais cedo, se você consumir em baixa quantidade, não vai ser tão problemático para o seu organismo, porque o seu corpo sabe lidar com inflamação em baixa quantidade. O problema é quando você causa uma inflamação crônica no corpo e ele não consegue lidar com isso ao longo do tempo. Agora, o cigarro e o plutônio, pelo amor de Deus, o cigarro já é um fato que ele causa inflamação no corpo, faz acumular placa nas suas artérias,
pode te dar câncer de pulmão e não faz nenhum sentido comparar isso com carne, mesmo que seja processada. Esse tipo de comparação é sensacionalismo puro, só querem jogar o medo para a população. E teve um médico lá no documentário que falou que uma dieta com muita proteína animal faz aumentar muito o açúcar no sangue, causa resistência à insulina e diabetes. Os alimentos que mais vão aumentar o açúcar no seu sangue, criar resistência à insulina e desenvolver o diabetes no seu corpo são os alimentos industrializados, processados e refinados. Normalmente em forma de massas, pães, doces, açúcar, bolacha, biscoito, alimentos no geral feitos com farinha de trigo, bebidas açucaradas, todos esses alimentos vão ser o que mais vai aumentar o açúcar no seu sangue e mais vai promover a diabetes e a resistência à insulina no seu organismo. Para você não cair em nenhuma armadilha, lembra sempre, quanto mais natural for o alimento, melhor ele vai ser. Alimentos naturais, não processados ou minimamente processados são os melhores. E os alimentos mais industrializados, mais processados e mais refinados são os piores e que vão esculhambar todo o seu metabolismo. E se realmente fosse verdade que muita proteína animal na dieta aumenta o açúcar no sangue, causa resistência à insulina e ainda induz ao diabetes, como é que eu tenho vários pacientes que têm diabetes, tomam remédio para diabetes e quando eu mudo a alimentação deles, eu tiro todos os industrializados, mantenho as carnes e os derivados de animais e a insulina deles começa a diminuir, a resistência à insulina começa a diminuir também, o açúcar no sangue começa a se normalizar, se controlar sozinho, eles param de tomar medicamento, diminui a quantidade de medicamento que eles estão tomando. Então, eu vejo o resultado do jeito que eu faço. Então não tem como você dizer pra mim que a proteína está causando esse problema, sendo que eu mantenho as proteínas e o problema se resolve. E tem um outro médico lá no documentário, que é um médico bariátrico, que ele fala que o carboidrato que nós comemos ou vai virar energia ou vai ser armazenado como glicogênio. E só vai virar gordura se nós comermos em excesso, comermos calorias em carboidrato em excesso. Mas a gordura que nós comemos vai direto virar gordura no nosso corpo. Agora, pensa comigo, o carboidrato é o tipo de alimento que com mais facilidade você vai comer em excesso. Quando você abre um pacote de biscoito, por exemplo, você não come 1 ou 2 biscoitos, você come o pacote inteiro. Você come um pedaço de bolo, dá vontade de comer mais 2. Então, carboidrato é um tipo de alimento que você consegue comer em maior quantidade, muito mais facilmente. Então, parte da energia do carboidrato vai ser usada como energia, outra parte vai ser armazenada como glicogênio e todo o excesso de carboidrato que você comer vai ser transformado em gordura automaticamente. Carboidrato é o tipo de alimento com maior facilidade para te engordar. E outra mentira é que a gordura que você come vai virar diretamente gordura no seu corpo. Isso não acontece. A gordura é metabolizada, usada como energia também e se tiver o excesso, vai ser jogado para a sua célula de gordura. Só que acontece mais isso quando você come carboidrato junto com gordura ao mesmo tempo. Se você comer os dois juntos, aí sim a gordura que você comeu vai ser mais facilmente transformada em gordura no seu corpo. Agora, se você comer a gordura e a proteína sem o carboidrato, é muito difícil que isso aconteça. Porque aí, nesse caso, a gordura vai ser usada como fonte de energia e também a gordura não vai aumentar muito a sua insulina, então fica mais difícil para o teu corpo armazenar todo o excesso de energia em gordura. Ele vai começar a queimar mais energia nos músculos e pouca coisa vai ser sobrado para ser jogado para armazenamento como gordura no organismo. E tem um outro ponto lá do documentário que eles citam que a gordura da dieta é o que nos leva ao diabetes. Você comer muita gordura vai te levar ao diabetes. Diabetes tipo 2 é um problema de muita insulina no seu corpo. O diabetes tipo 1 é a falta de insulina, a pessoa não consegue produzir insulina e tem que injetar por fora. A diabetes tipo 2 é o contrário da tipo 1. A tipo 1 não tem insulina, a tipo 2 tem insulina demais, em excesso. E o que faz o seu corpo produzir insulina em excesso são esses carboidratos industrializados e processados. Alimentos feitos com farinha de trigo, açúcares, bebidas açucaradas. Todo esse tipo de alimento vai aumentar muito o açúcar no seu sangue, vai aumentar muito a insulina no seu sangue, porque a insulina tem que aumentar para poder lidar com a alta quantidade de glicose que entra no sangue desses carboidratos industrializados. E quando a insulina está muito alta, ela começa a criar resistência.
Então o corpo fica resistente à insulina ao longo do tempo. E com essa resistência, o corpo começa a produzir cada vez mais insulina, em quantidades cada vez mais altas. E isso sim vai induzir o diabetes tipo 2 em você. E o mesmo médico bariátrico, que eu citei há pouco tempo, também defende o açúcar, dizendo que o açúcar não é inflamatório e que a energia do açúcar ou vai ser usada pelo corpo ou vai ser armazenada como glicogênio. Nada vai ser convertido em gordura. Eu acho que é por isso que ele é médico bariátrico. Ele tá dando essas dicas para as pessoas engordarem, comer açúcar para ele poder ganhar dinheiro, né? Vamos fazer uma cirurgia bariátricazinha aí? Só pode ser isso, porque não é possível que ele acredite nisso. O açúcar é uma das substâncias que mais aumenta a insulina e a resistência à insulina no nosso corpo. A frutose do açúcar, que vem em grande quantidade, causa resistência no fígado, o que aumenta sua resistência à insulina, faz o seu corpo secretar mais insulina. Quando o corpo secreta mais insulina, ele começa a engordar mais facilmente. Ele começa a converter mais calorias que você come como gordura e vai ter pouca caloria para ele usar como energia. E automaticamente faz aumentar sua fome, aumenta seu apetite, faz você comer mais. Se você estiver comendo mais açúcar, todo o ciclo volta a se iniciar e você acaba virando uma máquina de produzir cada vez mais gordura corporal. E eu acho engraçado eles chamarem um médico bariátrico. O cara é médico bariátrico. Ele não consegue resolver nada com a alimentação. Ele simplesmente olha para uma pessoa que está acima do peso e diz: vamos fazer uma cirurgia, vamos cortar o seu estômago. Não consegue resolver o problema com a alimentação. Eu sou totalmente contra a cirurgia bariátrica. Porque ou você se alimenta melhor e emagrece, ou você faz a cirurgia bariátrica, se alimenta melhor e tenta se manter magro. Você vai ter que se alimentar melhor. Eu cansei de ver casos de pessoas que fazem cirurgia bariátrica, acham que vai poder voltar a comer como comia antes e engorda tudo de novo, ou até mais, mas cheio de deficiência vitamínica, cheio de problema na saúde, a pessoa nunca mais é a mesma. Esse é o ponto. E no documentário, eles citam um estudo que diz que se você comer uma porção de carne processada por dia, vai aumentar a sua chance de ter diabetes em 51%. E ainda afirmam que a associação entre comer carnes e diabetes é inegável. E no caso, é esse estudo aqui que eles citaram no documentário. E eu li o estudo e percebi alguns pontos. E o primeiro ponto é que a associação que eles fizeram foi só com carnes processadas. Quando eles fizeram associação com carnes não processadas, não tinha associação ou era uma associação muito fraca com diabetes. E o segundo ponto é que além de diminuir as carnes processadas, o estudo também cita que nós devemos diminuir óleos vegetais hidrogenados, grãos refinados, amidos e açúcares para a manutenção da saúde. E o terceiro ponto é que eles analisaram estudos de coorte, estudos que os pesquisadores apenas observam e analisam a relação existente entre a presença de algum fator de risco e o desenvolvimento de enfermidades. E esses estudos de coorte são os mesmos estudos que eu citei no começo do vídeo, também chamados de estudos observacionais. Em outras palavras, nós não podemos ter uma afirmativa nesse tipo de estudo. Nós podemos levantar a hipótese para que daí sejam feitos estudos melhores que levantem causa e efeito. Então nós não podemos fazer uma afirmação aqui. Mas, como eu falei mais cedo, eu também não sou muito fã de carne processada, eu não estou defendendo as carnes processadas. Lembra sempre, quanto mais natural for o alimento, quanto menos processado, melhor provavelmente ele vai ser. E em um certo ponto do documentário, eles falaram que acharam carcinogênicos em frangos de fast food, aqueles baldes, né, de frango frito, e disseram que o carcinogênico era do frango. Mas, pelo amor de Deus, frango frito em óleo vegetal oxidado, o carcinogênico muito provavelmente é desse óleo vegetal totalmente oxidado, esquentado várias vezes. Aí é muito bom, né? Você pegar um balde de frango frito, frango empanado, cheio de carcinogênico e dizer que o carcinogênico é do frango e não do óleo, que foi aquecido, reaquecido e totalmente oxidado. E eles ainda dizem que o frango não é um alimento bom porque tem tanto colesterol quanto carne vermelha ou ovo. Como se o colesterol que nós comêssemos fosse virar automaticamente colesterol no nosso corpo. Hoje nós já sabemos que não é isso que acontece. O que aumenta o colesterol no nosso organismo não é o colesterol que você come, e sim a gordura saturada. Agora, muita gente ainda acredita que o colesterol alto automaticamente vai ser ruim, mas na verdade não. Você tem que ver o tipo de colesterol e por que ele está alto, tem que ter ali um motivo.
Se você tiver o HDL muito alto e isso fazer o seu colesterol ficar alto, isso é muito bom. O HDL é considerado colesterol bom e ele tem que estar alto. Se o seu colesterol estiver normal, abaixo de 180, mas o seu HDL estiver baixo, você não está bem, sua saúde não está boa. E tem muita gente que não entende muito bem isso. Olha o colesterol total, se estiver baixo está bom, se estiver alto está ruim. Não, uma ideia totalmente equivocada. A gordura saturada até ajuda a aumentar o seu HDL. Então faz mais sentido você focar em aumentar seu HDL e diminuir triglicerídeo do que ficar focando no colesterol total e deixar ele baixo. Isso vai acabar te prejudicando no decorrer do tempo. E aliás, o colesterol é tão importante para o nosso organismo que a maior parte do colesterol que existe no nosso corpo, ele mesmo produz. Se você consumir, melhor ainda, mas se não, ele mesmo está produzindo porque ele precisa de colesterol. Colesterol é importante. E caso você tenha interesse em entender um pouco mais sobre o colesterol, o que é que você tem que avaliar, qual é o colesterol bom, qual não é, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo onde eu te explico melhor isso. Teve um ponto lá do documentário que eu vi a maior loucura da minha vida. O documentário, acreditem se quiser, eles comparam um ovo com 5 cigarros. Eles dizem que se você comer um ovo é como se você estivesse fumando 5 cigarros. É loucura, pelo amor de Deus, não faz sentido se acreditar nisso. O ovo é um alimento rico em nutrientes. Ali tem tudo que precisa para se gerar uma vida. Então vai ser muito benéfico para o seu organismo, vai te nutrir, vai te saciar. O ovo é tudo de bom. Agora o cigarro, como eu falei mais cedo, é algo que só vai estar inflamando o seu organismo, fazendo seu corpo acumular placa nas artérias, desenvolvimento de câncer, enfim. Agora, o documentário citou um ponto muito interessante, que até mesmo eu concordo. Eles falam sobre a alimentação dos animais. Muitos animais, como porcos, até o gado mesmo, galinha, são alimentados com milho transgênico ou soja transgênica, o que pode mudar a composição do corpo do animal. Isso também pode acabar nos afetando. E também a questão dos pesticidas que são utilizados no milho ou na soja para poder alimentar esses animais, que acabam também passando para o próprio animal e se nós estamos consumindo, acaba também passando para o nosso corpo. Só que nesse ponto, não só os animais vão estar contaminados, mas as plantas também vão estar contaminadas e não tem muito que nós possamos fazer sobre isso. A melhor opção, a opção ideal, seria você ter seus próprios animais, ter sua própria plantação, só que para muitas pessoas, para mim também, não é possível. Então você tem que fazer o melhor que você pode com o que você tem nesse momento. O ideal seria você tentar procurar alimentos menos processados e mais artesanais, com animais que vivem em fazendas, por exemplo, que comem alimentos que eles deveriam estar comendo e não comendo rações que podem acabar modificando o corpo do animal. Só que também tem outro detalhe, a maioria das vacas aqui no Brasil é alimentada a pasto, então isso já é um grande ponto positivo para você estar consumindo esse tipo de alimento. No documentário, eles também falam muito sobre leite e derivados de leite, que não é bom, que faz mal, não é bom você estar utilizando, e eu até concordo com esse ponto de vista deles. Eu não vou entrar muito nesse assunto porque eu tenho outros vídeos falando sobre o leite. Também vou deixar o link aqui na descrição, caso você se interesse, porque nesses vídeos eu entro nesse assunto mais adentro, para você entender todo esse contexto da indústria laticínea. Mas o que eu quero que você entenda é que eu acredito que o leite e os derivados de leite vai ser o menor dos seus problemas. Você tem que ter prioridade. Qual é a sua prioridade? É você diminuir os alimentos mais industrializados, processados e refinados. Se você é uma pessoa que ainda está comendo pizza, comendo pão, tomando sorvete toda hora, comendo besteira a todo momento, para que tu vai se preocupar com leite agora? Não faz nenhum sentido. Quando você já tiver se livrado de todas essas porcarias industrializadas, aí você pode questionar se faz sentido ou não você diminuir a quantidade de leite ou queijo ou derivados de leite do seu dia a dia. Mas até lá não vejo tanto sentido. O menor dos problemas vai ser leite e derivados. Então, existem 6 pontos aqui muito importantes. O primeiro ponto é que nós precisamos de proteína, seja proteína animal ou proteína vegetal. Só que para você conseguir a nutrição que você precisa com proteína vegetal, é muito difícil e dá muito trabalho. Então você tem essa opção, mas eu não recomendaria.
A melhor opção, a opção mais fácil, mais simples, mais eficaz é você consumir alimentos de origem animal para obter essa proteína mais completa e assim conseguir nutrir seu corpo e manter sua saúde. E o segundo ponto é o que eu passei o vídeo todo falando. Quanto mais natural for o alimento, melhor. Tente focar em alimentos naturais, não processados ou minimamente processados. É isso que vai manter sua saúde. E o terceiro ponto é que você tem que fazer o que você pode com o que você tem. Nem sempre o ideal vai ser possível. Então, tente procurar na sua região alimentos menos processados, carnes que venham de fazendas ou então alimentos artesanais, até mesmo linguiça artesanal que não tenha tantos aditivos alimentares. Quanto menos aditivo alimentar tiver o alimento, melhor ele vai ser. Então tenta evitar esses alimentos mais processados em grande quantidade. Se for para utilizar, utiliza o mínimo possível e tenta focar mais nos alimentos naturais. E faz o melhor que você pode com o que você tem. E o quarto ponto é o que eu falei até mais cedo. Da mesma forma que existem animais infectados, também existem plantas infectadas por pesticidas. Então você tem que tentar procurar animais de melhor qualidade, que não sejam alimentados com trigo, soja e também tenham maior confiabilidade, você confie, né, naquele alimento que você está comendo. E também tentar procurar vegetais, frutas orgânicos, que não foi usado pesticidas nem nada. Só que, mais uma vez, isso seria o ideal. O ideal é você conseguir fazer isso. Mas se você não conseguir, pelo menos tenta utilizar esses alimentos e usar menos alimentos industrializados e processados. Esses alimentos que eu digo, carnes e vegetais, de onde você tiver mesmo, supermercado, carnes do açougue que você tiver aí por perto, enfim, você tem que conseguir esses alimentos, são os melhores. Carnes e vegetais são os melhores alimentos, porque são mais naturais. É o tipo de alimentação que nós estamos consumindo ao longo de milhares de anos. O problema é que o ser humano começou a infectar até mesmo esses alimentos, né? Dando tipos diferentes de alimento, como ração, soja, trigo para os porcos, para a galinha, e aí muda, né, a composição do animal, que não é muito bom para nós. E também tacando pesticida nas plantas, né, nos vegetais, nas frutas, o que também não faz nenhum bem para o nosso corpo. O ideal seria a gente conseguir carnes e vegetais sem nada disso. Mas é muito difícil, porque nós vivemos em um mundo moderno, onde a indústria basicamente nos fornece tudo. Então tenta fazer o melhor que você pode. E o quinto ponto é a questão do leite. O leite pode ser um problema para algumas pessoas, mas na minha opinião vai ser o menor dos problemas se essa pessoa já está com a alimentação toda esculhambada, comendo porcaria o dia todo, a toda hora e a todo momento. E aí realmente não faz sentido estar focando no leite ou nos laticínios nesse momento específico. E só um detalhe, eu mesmo consumo leite e laticínios, mas em baixa quantidade. Não é sempre que eu tomo leite, é uma vez perdida. E queijo também, às vezes tem semana que eu como, tem semana que eu não como, e tem vezes que eu passo tempo sem comer, então é algo que eu até consigo consumir. Consumo, não tenho problema com laticínios nem nada, mas eu consumo em baixa quantidade. Depois de um tempo eu parei, eu consumia muito mais antigamente. Hoje em dia é algo que é mais corriqueiro. Aí de vez em quando aparece, eu como, mas não é algo que está sempre introduzido na minha rotina. E o sexto ponto aqui, para finalizar, é que você tem que tomar cuidado quando alguém começar a afirmar qualquer coisa com base em estudos observacionais. Porque, como eu falei mais cedo, esse tipo de estudo não pode mostrar causa e efeito. Mostra apenas uma hipótese. Ele pode levantar uma hipótese para aí depois serem feitos estudos mais abrangentes, que são chamados estudos clínicos randomizados, que são estudos de mais alta qualidade, que esse estudo aí sim pode mostrar causa e efeito. Se for um estudo associativo, você pode associar alguma coisa, mas essa associação pode fazer sentido ou pode não fazer sentido, você não sabe. Então tome muito cuidado quando você vê qualquer pessoa afirmando algo com base nesse tipo de estudo. E o caso de sucesso de hoje é um dos meus pacientes, o Wellington. Ele conseguiu perder 13 quilos em 30 dias. Um incrível resultado em pouco tempo. E é isso que acontece quando você utiliza o melhor da ciência nutricional atualizada para a sua saúde e emagrecimento. Parabéns, Wellington. Bem, pessoal, mas por enquanto é isso. Eu espero que esse vídeo tenha deixado um pouco mais claro esse documentário, que é muito polêmico e também até bastante duvidoso, né? Porque tem algumas informações ali que não fazem sentido nenhum. E você também tem que tomar cuidado com as informações que você vai estar recebendo. Você tem que saber filtrar as informações. Mas eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e tchau!